O vaticanista alemão Andreas English, que não é pró-Bento XVI, em seu volumoso livro traduzido aqui pelo título O Homem que Não Queria Ser Papa, ressalta muitos episódios e fatos que reforçam o sentimento de que Bento XVI teve um pontificado boicotado. Ele chegou a esta conclusão já logo no início de seus relatos, quando narra os dissabores enfrentados por Ratzinger na Jornada Mundial da Juventude em Colônia, na Alemanha. Diz English: começou-se a especular que certos grupos, alguns dentro da própria igreja, queriam prejudicar o Papa e por isso haviam boicotado a Jornada Mundial da Juventude. Depois daquela jornada, Bento XVI cancelou todas as viagens dos 9 meses seguintes. Ratzinger não era um ator, nem um político, mas apenas um teólogo. E muitos se aproveitaram disso para lhe criar vários embaraços durante seu pontificado, para desgastá-lo, principalmente junto à opinião pública. Pessoas próximas a ele, que estavam lá para ajudá-lo e preferiram humilhá-lo em público, para que ele aos poucos fosse se dando conta de que era frágil demais. Bento XVI nunca quis representar um Papa, mas ser um Papa, afirma English. E acrescenta: Joseph Ratzinger queria escrever, desenvolver conceitos teológicos que explicassem a religião. Ele não queria ganhar a simpatia das pessoas como um ator. Ele queria convencer as pessoas pelo que ele pensava e escrevia, e não por como ele aparecia em cena. Ele se importava com o conteúdo e não a aparência. O caso de Regensburg. Vocês se lembram, em 2006, quando ele fez aquele discurso em Regensburg, sobre a intolerância e a violência, falando não apenas do mundo islâmico, mas também do Ocidente. Aquilo foi um massacre midiático do qual Bento XVI se viu mais isolado ainda. Conta English que os políticos experientes dos Estados Unidos estão certos de que alguém preparou deliberadamente uma armadilha para o Papa em Regensburg. A instrumentalização do caso pela mídia internacional foi crudelíssima. E muitos, inclusive próximos dele, se deliciaram em ver como ele sofria com tudo aquilo, e nada fizeram para lhe aliviar a dor. Pior ainda, usavam aqueles dardos lançados contra ele para justificar, entre muitos altos prelados, de que ele era incompetente para o cargo. Diz English que Bento XVI escreveu durante toda a sua vida, explicando sempre sobre a doutrina da Igreja Católica, mas muitos não queriam mais saber de doutrina. Não foram poucos também que se incomodaram com o brilhantismo intelectual de Ratzinger. Afinal, não era ele o Beckenbauer da teologia? E a inveja corroeu o coração de muitos que se insurgiram em articulações para criar mais situações de embaraço e algumas de impasse para eclipsar a luz de Bento XVI. Ratzinger tinha uma profunda vivência de Deus, mas não da política dos homens. Agiu de boa fé para com muitos, e muitos se aproveitaram disso para lhe causar desgostos e contrariedades quase cotidianas. Michael Fitzgerald, por exemplo, nunca o perdoou por ele não lhe ter feito cardeal. Conta English: Fitzgerald era um sujeito mais prático, um homem de ação. Não me lembro de jamais ter visto Fitzgerald em uma batina elegante de arcebispo. Ele sempre usa uma camisa simples e um suéter com o colarinho clerical, mesmo em ocasiões formais como coletivos de imprensa. Simpatizante do New Age, Fitzgerald não recebeu o barrete vermelho de Bento XVI, tendo sido nomeado cardeal somente depois, em outubro de 2019, por Francisco. Como também Walter Casper teve de recuar diante de posicionamentos muito liberais por exigência de Bento XVI. Esses e outros foram se avolumando até o ponto em que perceberam que só havia um jeito de agirem mais livremente, aprisionando Bento XVI. Não queriam um Papa preocupado em escrever sobre Jesus de Nazaré para que o cristão possa voltar a ser compreendido, mas que o Papa fosse mais espetacular para agradar mais ao mundo. E então English, em seu livro Francisco, o Papa dos Humildes, reconhece que diante de toda a pressão sofrida por Bento XVI em seu pontificado, pelas forças progressistas, que tudo fizeram
para debelar todo esforço pela tradição, de que só havia uma possibilidade. Joseph Ratzinger tinha que se acostumar à ideia de que seu pesadelo se cumpriria, ou seja, que seria obrigado a passar o resto de seus dias numa prisão, porque só assim, com a destruição de todas as suas esperanças, com o abandono de todos os seus sonhos e abrindo mão do último resquício de consolo, ele podia garantir a seu sucessor que jamais se intrometeria. Ele tinha que se tornar um prisioneiro.